Para implementar com sucesso a integração lavoura-pecuária-floresta, o uso da tecnologia também é fundamental. Na capacitação tecnológica de hoje, vamos conhecer o software livre Gantt Project, destinado ao gerenciamento de projetos e obras. Olá, meu nome é Paulo Biscola, sou pesquisador da Embrapa Gado de Corte, aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje o tema dessa aula será planejamento da implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Como objetivo principal que será tratado, a ideia é que ao final desta aula o aluno conhecerá algumas ferramentas de planejamento para implementação de integração lavoura-pecuária-floresta e será capaz de utilizar o software Gantt Project para realizar esse planejamento. Além do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, o que eu vou falar durante essa apresentação poderá ser utilizado também para a implantação de outros sistemas integrados. Então, não necessariamente precisa ser somente a integração lavoura-pecuária-floresta, mas pode ser outros sistemas integrados, ou então também sistemas convencionais, ou seja, a técnica de planejamento ela pode ser utilizada para diversos sistemas que podem ser empregados nas propriedades. Só para dizer da agenda dessa apresentação, inicialmente nós vamos falar da importância do planejamento, então por que é necessário se fazer um planejamento previamente. Vamos falar da ferramenta do curioso, espero que todos estejam curiosos para saber como é essa ferramenta. Essa ferramenta também é conhecida como 5W2H, depois eu vou falar por que tem esse nome. E finalizaremos com a apresentação desse software, que chama Gantt Project, em que nós vamos conseguir fazer um planejamento na prática, de uma maneira simplificada, utilizando uma ferramenta que está disponível livremente. Bom, inicialmente, então, falando dessa questão da importância do planejamento, nós temos que observar que, geralmente, nós temos que fazer algumas perguntas, toda vez que a gente vai realizar um planejamento. A primeira pergunta é sempre o que somos, o que temos ou que propriedade nós temos, a situação em que nós estamos no momento. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. E, no segundo momento, a gente faz uma pergunta do que nós gostaríamos de ser, ou gostaríamos de ter, ou gostaríamos de fazer. Então, o planejamento está justamente em como passar dessa situação inicial, que seria o que nós somos, para o que nós gostaríamos de ser. Então, essa é a lógica, vamos dizer assim, do planejamento. Ali está uma foto, que você tem ali uma pastagem de um lado, que é, de repente, o que somos, a pastagem está degradada, está numa condição mais precária, e do outro lado, o que gostaríamos de ser. Então, ali uma pastagem já verdinha, tudo correto. Então, a ideia é, como fazer isso, passar de um lado para o outro. Isso que o planejamento trabalha. Então, dentro dessa linha, uma definição também do que é planejar. Planejar é especificar os objetivos a serem atingidos e decidir antecipadamente as ações necessárias e apropriadas que devem ser executadas para alcançá-los. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que ter o objetivo, que é o que a gente quer atingir, e conseguir decidir anteriormente quais seriam essas ações para se atingir esse objetivo. Então, quais são os passos que a gente tem que seguir para conseguir atingir aqueles objetivos que nós nos propusemos no início. Então, aqui só para dar um exemplo também dessa importância do planejamento, a gente tem, por exemplo, quando vai construir uma casa, uma construção, a gente faz a planta estrutural, faz a planta hidráulica, elétrica, contrata as pessoas que devem trabalhar na obra, consulta, de repente, um arquiteto, uma arquiteta, para ver como que vai ser essa casa. Então, o que a gente faz? A gente pega e monta todo esse planejamento para depois, somente, a gente ir lá e construir, vamos dizer, essa casa. A mesma coisa, uma cirurgia, por exemplo. Será que o médico ele vai pegar e vai abrir o paciente para ver o que ele vai fazer? Não. Ele tem que primeiro saber exatamente, previamente, que passos que ele vai tomar, faz o diagnóstico, faz os exames para ver como está esse paciente, faz uma radiografia, faz um ultrassom,
E só depois que ele tiver tudo acertado, né, tudo definido, é que ele vai pegar e fazer a cirurgia, né? Envolvendo toda a equipe, né? A equipe tem que estar ciente também de como vai ser essa cirurgia. Então, também é dessa forma. Um outro exemplo seria uma viagem. Então, ninguém também viaja, né? Vamos pensar até uma viagem internacional, que é mais complicada, que a gente não conhece outro país, não conhece outra cultura. Então, o que acontece? A gente tem que estudar primeiro como é que é aquele país, conversar com outras pessoas, né? Para entender como é que é aquela realidade, né? O que elas fizeram, que passeios que elas fizeram, onde elas foram, que documentos que elas precisavam para fazer aquela viagem. E aí, quando a gente cai no sistema de produção, não é diferente. Tá? Então, não adianta a gente imaginar que a implementação de um sistema de produção, né, principalmente um sistema mais complexo como de integração lavoura, pecuária, floresta, ela vai ser diferente de todos esses outros exemplos que a gente falou. Ou seja, para se implementar esse sistema, a gente tem que planejar detalhadamente, né, e cabe todos aqueles comentários que eu fiz dos outros exemplos, do que eu tenho que fazer um plano, de repente um plano da área, eu tenho que conversar com a minha equipe, né, com as pessoas que trabalham comigo, tem que ver se eu não tenho que contratar alguma pessoa, colocar alguém para fazer algum curso, né, para aprender algo novo, tem que ver também a documentação, será que não é necessário, ou seja, tem que observar tudo que rodeia esse sistema de produção. Né? Eu não posso entrar ali, né, iniciar, né, como na cirurgia, iniciar a cirurgia sem eu saber exatamente o que eu vou encontrar na frente. Então hoje, né, não só o sistema de produção mas integrados, mas também a pecuária e a agricultura como um todo, está demandando cada vez mais profissionalismo, né, cada vez mais um conhecimento prévio de como deve ser trabalhado e não somente ir direto para a execução. Né? Mas a gente também tem que entender que o planejamento ele toma tempo. Né? Então isso também é importante. E que ele traz despesas, né? Inclusive com técnicos especializados em áreas que não são, de repente, a área do pecuarista, do agricultor, do produtor, né? Que vai implementar aquele determinado sistema. Né? Mas a gente tem que observar que pode ser considerado um investimento. Né? Então não olhar só a questão da despesa, né, que vai ter nesse início, ou do tempo que vai ser gasto, mas também considerar que logo após, né, todo esse trabalho que vai ser executado para se realizar o planejamento, ele vai se traduzir, na verdade, no investimento, ou seja, vão ter várias economias que vão ser feitas depois por ter sido feito um planejamento previamente. Então aí, como nessa foto, né, você está ali regando a planta, claro, vai ter um investimentozinho, mas depois esse investimento vai trazer retorno. Né? Alguns pontos importantes também que devem ser considerados, né, como vantagens e benefícios do planejamento, seria a questão de que ele esclarece, inclusive para si mesmo, ou seja, para o pecuarista, para o agricultor, né, para o produtor, os objetivos do projeto. Então fica até mais claro para quem está elaborando toda vez, né, na verdade, que a gente escreve algo que a gente vai executar e define as etapas e tudo mais, fica mais claro para nós onde vai dar aquilo ou quais são as etapas seguintes. Então essa questão de planejar, ela também esclarece, né, e deixa mais visível o que vai ser executado ao longo do tempo. Né? Um outro ponto que é importante também é que o planejamento ele motiva os funcionários e colaboradores pela segurança de saber o que se está fazendo. Tá? Então, quando também as outras pessoas envolvidas, né, elas sabem o que vai ser executado, elas sabem o andamento, né, como que vai ser feito aquela determinada implementação do sistema, elas também se sentem mais motivadas, se sentem mais participantes daquela implementação. Tá? Então, isso é questão do ser humano. Né? Toda vez que você fala para uma pessoa, né, que aquilo ali é importante, porque no final vai ter um sistema onde vai ser colhido grãos ou vai ser produzido árvores, né? Ou seja, você deixa mais claro como vai funcionar, vamos dizer, toda essa implementação e a pessoa ela se sente melhor com aquilo. Né? E hoje em dia é importante porque, vamos dizer assim, até o perfil do trabalhador está mudando. Né? A gente está saindo de um perfil em que antes estava preocupado mais com a questão braçal, né, que a pessoa vai lá, executa e de repente nem quer saber muito por que ela está fazendo aquilo, e passando para um outro perfil que quer saber por que está fazendo, quer saber como pode até melhorar aquilo que está sendo executado, dar ideias, participar. Então a gente tem essa mudança também no perfil, não só, né, na sociedade como um todo, mas isso se reflete também no campo. Né?
Um outro ponto que é importante é que permite, o planejamento permite avaliar se as ações a serem executadas, elas são de fato possíveis. Então também não adianta eu achar que eu vou conseguir fazer algo se eu não analiso qual é a possibilidade real de execução daquilo que está sendo proposto. Então essa ideia do possível, ela é muito importante, a ideia de se saber a viabilidade daquilo que está se propondo. Então o planejamento ele também permite, vamos dizer, é muito mais fácil eu estar ainda na fase do papel, escrevendo e ver que algo é inviável e tentar tornar aquilo viável do que eu esperar, estar ali executando, já colocando a propriedade e daí eu percebo, olha, aquilo que eu imaginava não é possível. Então é diferente também quando se faz o planejamento. Um outro ponto seria que faz pensar com antecedência nas diversas etapas e preparar-se para o futuro, inclusive em termos financeiros. Então, como eu disse agora há pouco, você consegue saber as coisas com antecedência. E muitos desses pontos que tem que se saber, a gente tem que ter conhecimento com antecedência, eles vão ter um impacto financeiro. Então a gente sabe que quando a gente quer uma coisa para ontem, uma coisa em cima da hora, uma coisa que não está no momento certo, por exemplo, um insumo que não está no momento certo para ser adquirido, a gente vai pagar mais. Isso é a lei do mercado, qualquer coisa que a gente fizer é dessa forma. Então, o que ocorre? A gente tem que planejar. Planejando eu consigo saber com antecedência qual é o melhor momento, posso olhar o mercado, quando que é, por exemplo, o preço baixo de um determinado bem que eu preciso comprar para a minha produção, e aí eu consigo compatibilizar isso melhor e até economizar, vamos dizer, na minha produção. Uma outra questão é permite identificar previamente vários requisitos fundamentais que precisarão ser atendidos. Então, a gente sabe que, ainda mais pensando num sistema complexo, como o sistema integrado de integração lavoura, pecuária e floresta, a gente tem diversos itens em cada um desses componentes. E esses itens, esses pontos a gente tem que saber também previamente e qual é o momento certo de entrar. Então, por exemplo, adubação é um exemplo claro. Então tem que saber observar, será que deve ser trabalhada adubação em uma determinada área? Eu tenho que saber isso previamente, não adianta eu chegar a essa conclusão em cima da hora. Um outro item, até para a gente pensar, formigas, por exemplo, até controle de formiga cortadeira. Se eu não fizer na hora certa também, eu posso perder todas as árvores que eu tinha colocado, ou uma boa parte das árvores que eu tinha plantado. Controle de incêndio é outro item, de repente, planto tudo bonitinho, dá um incêndio na minha área. E aí? Então tem que fazer acero, tem que ter todo o cuidado. A questão das desramas e desbastes, mesma coisa. Tem um momento certo para fazer isso e tem um porquê se deve fazer essa atividade. Então tudo isso, na verdade, tem que ser sincronizado e tem um momento que é mais adequado. Sempre quando se faz no momento que não é adequado, vai ter uma perda. Bom, outra questão seria permite fazer o melhor uso dos recursos disponíveis, das pessoas, das máquinas e dos insumos. Então, às vezes, eu não calculo bem o momento e eu acabo concentrando muitas pessoas num determinado ponto e logo em seguida eu vou precisar de novo daquelas pessoas. E eu não pensei nisso antes. O que vai acontecer? Eu vou ter que contratar gente, entendeu? Eu vou ter que, ou eu mesmo vou ter que me envolver, Ou seja, a mesma coisa para máquinas. De repente eu tenho um trator só, se eu vou ter que fazer um serviço em duas áreas diferentes. Será que eu não poderia ter pensado antes nisso? E às vezes, por questão de tempo, eu vou ter que alugar, por exemplo, um trator ou contratar um terceirizado. Bom, antes de se utilizar nessas ferramentas de planejamento, a gente tem que entender que existe um primeiro passo. Então é a mesma coisa lá, por exemplo, antes de eu fazer a cirurgia, eu tenho que fazer o diagnóstico. Antes de construir a casa, eu tenho que fazer a planta. Então é a mesma coisa aqui. O primeiro passo, na verdade, antes de se fazer um planejamento, é fazer um diagnóstico da situação atual. Então, eu preciso saber que aquele é o que somos. Então, que situação que nós estamos agora? O que essa propriedade ela tem? Então, a primeira coisa que tem que ser considerada, aqui só como alguns exemplos, é a região e o bioma. Então, a gente viu em outras aulas também que, dependendo do bioma, a gente tem diversidades, tanto diversidades em cada um dos componentes. Então, vou ter lá uma diversidade na parte florestal, eu vou ter a diversidade do tipo de grão que dá para plantar naquela determinada região, eu vou ter também a diversidade até das raças, dos bovinos que eu vou colocar naquele local. Ou seja, a região e o bioma ela tem um impacto muito grande na minha definição, se é viável ou não eu conseguir implementar esse sistema.
o próprio estabelecimento rural, né? Então, às vezes, a minha propriedade ela tem diversas características. Então, eu tenho que conseguir olhar essas características, entendê-las, né? E compreendê-las também dentro desse contexto maior desse planejamento. Outra questão é o perfil do produtor, né? Então, nós também já vimos que não adianta, né, a pessoa achar que ela vai implementar, ela tem que ter um perfil para fazer aquela implementação, né? É um sistema mais complexo, um sistema que vai exigir mais do empreendedor, né? Até esse componente de empreendedorismo, né? De se arriscar e de também querer entender áreas novas, diferentes daquelas que já são trabalhadas, né? Então, tudo isso interfere nesse diagnóstico. E aí tem alguns exemplos, né? Entender, por exemplo, sistema de produção predominante na região, né? Então, não só o seu, mas os outros sistemas de produção. Isso daí interfere também nos mercados locais e o acesso a outros mercados. Então, às vezes, eu vou precisar comercializar, né? Até um exemplo que vários citam, a questão da madeira, né? Será que é possível eu comercializar essa madeira no tempo que eu vou querer? Ou o grão, né? O acesso também a outros mercados, será que é só esse mercado aqui onde eu estou inserido ou é possível também colocar esse produto, né, que foi elaborado em outros locais também, né? A questão da infraestrutura de transporte e armazenamento, né? A gente sabe que o Brasil tem dificuldades nessa questão, nos dois pontos, né, tanto transporte quanto armazenamento. Então, isso também é importante porque vai interferir. Não adianta eu ter lá uma propriedade totalmente organizada e depois eu não conseguir transportar ou armazenar aquilo que eu também produzi. Questão do sistema de produção existente no estabelecimento rural, índices de produção, forma de gestão. Então, tudo isso também interfere na execução, na elaboração desse planejamento. Então, entendendo, né, que todas essas condições, vamos dizer, estão favoráveis, aí sim pode-se iniciar, vamos dizer assim, o planejamento, né? Então, a ideia é que se inicie o planejamento quando esse diagnóstico apontar essas condições favoráveis para que seja realizado.